Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a esse nosso pequeno encontro de estudo aqui no Grupo de Estudos do Evangelho. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, item 5, Diferentes Ordens dos Espíritos. E a pergunta número 96 do Livro dos Espíritos diz assim: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E a resposta: são de diferentes ordens, conforme o grau da perfeição que tenham alcançado. E a pergunta número 97: as ordens ou o grau de perfeição dos espíritos são em um número determinado? E a resposta: são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os espíritos puros. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. E aí, é muito interessante porque nós, para efeito de estudos, nós sempre tentamos classificar e dividir para poder analisar, para poder caracterizar, para poder dar propriedades de uma determinada instância que a gente está olhando. Então, a própria resposta começa de uma maneira muito inteligente, que são ilimitadas em número. Ou seja, é muito complicado, a natureza não existe de uma maneira em saltos. Tudo na natureza acontece de uma maneira muito gradativa e muito suave. Todo mundo já deve ter passado pela experiência de ter que pintar a casa, de trocar as cores da casa. E aí quando você vai escolher a cor nova que você vai pintar a tua casa, você chega lá e encontra uma paleta de cores enorme, que tem 500 milhões de cores diferentes. Eu trouxe um pouco dessa paleta, da paleta só dos tons de cinza, não são 50 tons de cinza, são os tons de cinza que vocês podem ver aí, só para lembrar um pouquinho que esses ainda assim são tons que a gente tenta categorizar, e até é difícil porque precisa ser muito criativo até nos nomes dos tons que se olha. Quando você olha na paleta, você vê as cores, os tons chegam ao ápice da criatividade para você conseguir nomear e dar nome para esses tons de cores diferentes. E só pensando na paleta do cinza, imagina todas as outras cores embutidas. Na natureza, a coisa acontece de uma maneira muito semelhante. Tudo na natureza é de uma forma muito gradativa e muito pequena, de maneira que a evolução acontece, a modificação, a transformação acontece em doses muito pequenas. Por que eu estou dizendo isso? Porque não deveria ser diferente quando a gente analisa a evolução dos espíritos, já que os espíritos são naturais, são criaturas de Deus. Então, na evolução espiritual, na evolução do espírito, tentar classificá-los, como o próprio texto sugere, em 3 grandes categorias, acaba empobrecendo muito a maneira como a gente tende a olhar a evolução espiritual. É lógico, dada a nossa incapacidade de percepção, a nossa incapacidade de compreensão do mundo espiritual, a espiritualidade trouxe e apresenta com 3 grandes números, 3 grandes grupos, para que a gente possa mais facilmente identificar. Mas se a gente usar a lógica que a gente utilizou até agora para poder compreender a evolução espiritual e a criação divina, quando a gente diz que na primeira ordem colocar-se-ão os espíritos que atingiram a perfeição máxima, já aqui a gente tem um problema, né? Já que a perfeição é inatingível, que a perfeição só Deus. Então, se a gente colocasse que os espíritos perfeitos ou os espíritos puros são aqueles que atingiram a perfeição, a gente teria dito que eles chegaram a Deus, eles se tornaram Deus, o que é improvável, o que de fato não é possível de ser alcançado.
Então, a perfeição aqui, ela se dá do ponto de vista de referência. Do nosso olhar, do ponto de vista que a gente olha, alguém é muito mais perfeito ou muito mais próximo da perfeição, de tal maneira que a gente não consegue localizar nem a distância que isso acontece. Então, para a gente, isso é perfeito. Quando a gente olha e tenta se colocar do ponto de vista de que alguém que conheça mais que você um determinado assunto, você acha que a pessoa é um expert naquele assunto. Se você pergunta para a pessoa, pergunta para alguém que tem um nível de conhecimento que está compatível com o nível de conhecimento daquela outra pessoa, ela consegue mais facilmente observar aquela pessoa e dizer, ela sabe bastante, mas ainda tem muito mais a alcançar, tem muito mais a conseguir. Então, o ponto de vista de referência entre ser melhor ou pior, para frente, mais avançado ou menos avançado, mais imperfeito ou mais perfeito, depende do ponto de vista de quem olha. Porque a partir do momento que você olha, você estabelece, você consegue ter um ponto de referência e dizer se está mais próximo ou está mais longe, né? Do mesmo jeito, o grau de conhecimento espiritual. Então, é só uma pequena consideração nesse conceito de não ficar tendencioso ou ficar muito querendo colocar ou classificar em 3 categorias simplesmente os espíritos, dizendo que eles estão ou em mundo, ou são imperfeitos, ou são aqueles que estão na segunda ordem ou na terceira ordem, né? Porque isso, na verdade, é uma gradação infinita. Cada um é dado segundo o seu ponto de adiantamento. Na pergunta número 98, diz assim: os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui uma preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? E a resposta: cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Dá uma olhada aí, a gente já volta a falar sobre ele. Ele tem sobre título A Especiação dos Tendilhões de Darwin. E já a gente conversa para falar sobre isso. Cientistas descrevem processo de especiação rápida em tentilhões de Darwin. Bem-vindo ao Besouro News. Nas Ilhas Galápagos ocorre um grupo de espécies de pássaros do gênero Geospiza, popularmente chamados de tentilhões. Essas aves foram importantes para que Charles Darwin pudesse desenvolver sua teoria acerca da evolução das espécies e, por isso, ficaram conhecidas como tentilhões de Darwin. As ilhas apresentam diferentes espécies de tentilhões distribuídas conforme sua morfologia e capacidade de explorar determinado tipo de recurso. Um indivíduo macho de Geospiza conirrostris fez um deslocamento de aproximadamente 100 km da ilha espanhola até a ilha Daphne Maior. Em Daphne, ele acasalou com uma fêmea de outra espécie, Geospiza fortis. Os cientistas acompanharam a sobrevivência e a reprodução deste indivíduo e seus descendentes por 6 gerações durante 31 anos. A prole desses 2 indivíduos passou então a acasalar entre si, gerando inesperadamente uma nova linhagem de membros com alto fitness, ou seja, boa capacidade reprodutiva e alta taxa de sobrevivência. Essa nova linhagem foi chamada de Big Bird, ou pássaro grande em português, e foi caracterizada pela vocalização distinta e maior tamanho do corpo, que garantiu isolamento reprodutivo, e pelo grande tamanho do bico, que permite utilizar recursos alimentares subexplorados. A nova linhagem que surgiu em Daphne é isolada reprodutivamente de uma das espécies parentais, Geospiza fortis. Mas ainda não se sabe se ela é reprodutivamente isolada da espécie Geospiza conirrostris na ilha espanhola, já que experimentos ainda não foram realizados nesta ilha. Bom, parece que está fora de contexto, parece que esse videozinho não tem nada a ver com o assunto que a gente está lidando, mas é só para a gente entender um pouquinho. Quando o Darwin desenvolveu a teoria da evolução, ele observou em cima esses pássaros em especiais, os tendilhões das Ilhas de Galápagos. Então, esse vídeo demonstra um pouco que os cientistas continuam estudando e como é que as espécies se especializam na medida em que elas mudam de um lugar para outro, de uma ilha para outra ilha, e que se adaptam no sentido daquela ilha proporciona. Se a gente levar em consideração que o espírito é também uma criatura humana e que também faz parte da natureza, a gente fica mais fácil a gente perceber
que o que dá a característica da evolução de cada espírito é as experiências em que eles são colocados, em que eles são levados a executar. Um espírito pode sair muito bem de uma determinada experiência, de uma determinada existência, se saindo bastante vencedor, no sentido de evoluir, aprender e crescer, ou pode eventualmente cometer alguns erros, cometer algumas gafes, escolher caminhos errados. E nessa possibilidade, através das várias reencarnações, ele vai testando e aprendendo a cada nova experiência que é dada. Então, o grau de evolução que cada espírito alcança está muito ligado às experiências pelas quais ele passou em regiões onde ele foi colocado. Então a adaptação acontece muito nesse sentido. Quando a gente considera o vórtice evolutivo, que a gente comentou algum tempo atrás, está aí de novo para dar uma lembrada, a gente vê que num primeiro instante a evolução acontece de uma maneira que nem é decisão do próprio espírito tomar a decisão sobre crescer, evoluir ou não evoluir. O próprio vórtice leva esse espírito, essa criatura divina, no sentido da evolução, porque a evolução é uma norma, é uma lei divina e natural. De maneira que uma planta não decide se ela quer evoluir ou não, um animal não decide se ele quer evoluir ou não. É levado pelo vórtice evolutivo no sentido de ter experiências que vão galgando, vão arrebatando, vão trazendo bagagem espiritual, bagagem de vivência que o capacita e o habilita a um patamar diferente, a um patamar mais evoluído. É um pouco falho quando a gente imagina que, pelo fato de sermos humanos, o livre-arbítrio impera. E a gente sabe que, na realidade, a parcela de livre-arbítrio que cada um de nós, como humanos, temos é pequena ainda, dado o nosso grau de evolução, já que a gente ainda segue muito nesse vórtice, nesse turbilhão, como se fossem levados pelas vagas, pelas ondas, nos empurrando na evolução. Por isso que acontecem muito ainda a questão do sofrimento como uma forma, a expiação como uma forma de evolução, no sentido de que nós pouco decidimos do que a gente acha que está tomando decisões a respeito da maneira de proceder, de agir de uma maneira A ou de uma maneira B. Quando a gente olha no fundo mesmo, a gente está sendo empurrado pelos eventos, pelas coisas, pelos cenários em que somos colocados para que essa evolução aconteça. Porque quando começa a tomar consciência dessa capacidade de livre-arbítrio e começamos a parar e tomar pé da situação e começamos a escolher os caminhos mais adequados para a nossa evolução, aí a nossa evolução começa a evoluir de uma maneira muito mais rápida. A gente passa a ser, quanto mais conhecimento tem, quanto mais evolução tem, mais cientes e conscientes do nosso livre-arbítrio. E aí sim nós passamos a interferir mais, e por isso mais rapidamente, num processo de evolução. Enquanto a gente não toma essa consciência da nossa capacidade de mudar o nosso destino, a nossa maneira de agir, nós somos muito mais impulsionados pela lei da ação e da reação, consequência dos atos que fizemos em outras vidas ou nessa vida mesmo, do que em decisões que nós tomamos de escolher um caminho A ou um caminho B. Nós somos muito mais empurrados, da mesma maneira como os elementos naturais, como esses pássaros, por exemplo, são levados num processo de evolução a se melhorar e se tornarem mais capazes para aquele ambiente onde eles estão passando a necessitar e viver. Sobre esse assunto em específico, eu já comentei aqui algumas vezes desse livro, A Revolução Espírita, de Paulo Henrique de Figueiredo, que aliás eu tive uma palestra há um pouco tempo atrás, uma entrevista com ele, num dos assuntos que a gente tratou, e tem um tema em especial aqui que é bastante interessante, que fala sobre as provas necessárias para a evolução do espírito. Então esse item está no item 353, tem por título A Lei Natural de Escolha das Provas, que está na página 330 desse livro, e eu vou ler para a gente poder refletir um pouco sobre ele. Diz assim: infelizmente, o mundo velho impingiu 2 pesados encargos ao homem simples, o trabalho braçal sem descanso e a sua própria culpa nos infortúnios. Desde as religiões e filosofias mais antigas, os adversários da vida humana foram considerados como castigos de Deus para governar a humanidade. Doutrinava-se que as omissões e indolências do povo no Egito
causava a instabilidade da harmonia representada por Maat, e seria a causa da fome, da doença e da morte, segundo os sacerdotes. Na Índia, os servos eram considerados impuros e excluídos da sociedade. Segundo os hindus, as almas foram criadas perfeitas e a sua queda foi o resultado de uma rebelião, e a sua encarnação no corpo de animais é uma punição. Na filosofia de Platão, reencarnar como mulher ou camponês era um severo castigo aos homens que agissem mal. Para Aristóteles, ser escravo era uma condição natural da maior parte da população da Grécia. A expulsão de Adão do paraíso e o pecado original condenaram a humanidade ao sofrimento nas igrejas cristãs. Todos esses sistemas metafísicos heteronômicos, considerando a perfeição divina e observando o mal presente nos seres humanos, não podendo ter como causa o Criador, culpam a criatura. Desse modo, a alma criada perfeita sofreria a queda pelo seu erro e teria como castigo divino os sofrimentos da vida humana. Por essa teoria, o mal está no homem e o bem na vontade de Deus. Regra externa, que precisa de renúncia, obediência e submissão para ser seguida. A recomendação de Jesus para amar a Deus sobre todas as coisas não poderia ser conduzida por uma ameaça de castigo, mas surgir voluntariamente da nossa vontade. Quando Jesus propunha a salvação, afirmava a necessária adesão voluntária. A teoria moral espírita valida a autonomia moral quando denuncia o equívoco da degeneração da alma pela queda e demonstra a perfectibilidade da alma, universalmente simples e ignorante em suas primeiras vidas humanas e que evolui intelecto-moralmente por seu esforço, a partir das leis presentes em sua consciência. Os espíritos superiores ensinam que a alma ainda é instintiva em suas primeiras vidas humanas. Não tem desenvolvida a moral, portanto, é simples, nem possui o conhecimento, e assim é ignorante. O que carrega em sua essência são as leis morais e todo o potencial para conquistar a sabedoria. Na medida que desenvolve a sua razão e senso moral, amplia o seu livre-arbítrio. E a liberdade da vontade permite adquirir conhecimento e virtude. Pela impossibilidade de fazer tudo isso em apenas uma vida, vale-se das reencarnações sucessivas para o seu progresso. Quando erra, ganha experiência com esse erro e pode, então, acertar. Se quiser persistir no erro, vai demorar mais tempo para alcançar o seu objetivo. Mas, como as leis de Deus são perenes e a vida é eterna, a finalidade da alma fatalmente a alcança. Então, é um pouco dessa visão. A gente tende a ver como essa... E vai ficar mais patente ainda nessa pergunta seguinte, na pergunta número 99. Diz assim: os da terceira categoria, quer dizer, os espíritos da terceira categoria, são todos essencialmente maus? Né? E a resposta, não. Uns há que não fazem nem o bem nem o mal, outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos e os estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Quando a gente pega esse texto e compara com a evolução e coloca na lógica divina, nesse princípio da evolução, e considera o vórtice evolutivo, todas as questões que a gente tem tratado até agora, fica um pouco mais fácil de a gente conseguir entender que, na realidade, esses espíritos que são considerados aqui como categoria de imperfeitos, ou mais tendenciosos ao mal, o mal aqui também é uma consideração referencial. O que é bom e o que é mal depende do ponto de referência que se utiliza para fazer isso. Quando a gente volta alguns anos na sociedade, o fato de, eventualmente, um marido bater na esposa ou nos filhos
era considerado um bem, um homem de bem, já que ele visava guardar a moral da casa, que ele guardava, ele estava preocupado muito mais com a maneira como aquele ser se portasse, porque era incumbência dele garantir, zelar pela moral e pela ordem da casa. Nos dias de hoje, isso não precisa nem se dizer, né? Isso é crime, inclusive, né? Inclusive bater nos filhos, né? Cada vez mais isso começa a tomar uma porção diferente. Por quê? Porque a gente, como espíritos, evoluímos e começamos a ter um olhar diferente para isso. Então, aquilo que é certo ou errado num determinado ponto de vista, numa determinada época, passa a ser diferente numa época seguinte. E é normal que seja assim. Quando a gente considera esses pontos, então, fica mais fácil a gente entender que o que a gente considera como mal, como aquele espírito mal, ou que pratica o mal, ou que se compraz com o mal, na realidade, um espírito mais ignorante que ainda não toma consciência de que aquilo que pratica tem consequências para o seu próprio desenvolvimento, para o seu próprio relacionamento e para o relacionamento das pessoas também com quem convive. E é normal que isso aconteça na nossa época e no nosso tempo, porque, como a gente viu desde o princípio, Deus cria incessantemente, e criou o tempo todo. Isso quer dizer que nós não fomos todos gerados numa mesma época, não temos todos a mesma idade, para que a gente possa julgar se alguém é mais atrasado ou menos atrasado, porque a gente não consegue nem considerar se ele tem a mesma idade espiritual que nós temos, se for criado na mesma época que nós fomos criados. Então ele pode, e ainda assim nos daria o direito de julgamento, porque já que todos temos a eternidade para evoluir, alguém pode demorar um pouco mais em determinados assuntos, em determinados tópicos, e evoluir muito mais rápido em outros tópicos do que nós, assim como nós também temos algumas preferências em alguns assuntos que desenvolvemos muito mais rapidamente. Daí que o Evangelho nos recomenda a não julgar, porque qualquer julgamento que a gente fizer, a gente estaria fazendo um julgamento injusto, porque a gente não está considerando todos os fatores. Então, aquele que pratica o mal, deve só ser considerado como alguém que não é mal por natureza, já que o espírito não é mal por natureza, mas talvez um pouco mais ignorante do ponto de vista, e levando em consideração que ignorância, na descrição do termo, é aquele que não conhece determinado assunto, e não aquele que é ignorante pejorativamente, né? Ignorante pelo fato de ainda não conceber certas noções, certos princípios. Então, que vão ser dados para aquele espírito na medida em que ele avança na sua proporção, na sua evolução. Então, somos mais ou menos evoluídos de acordo com o nosso esforço e de acordo com as oportunidades que tivemos também. Daí que todos somos considerados filhos de Deus, todos somos irmãos, devemos assim se tratar, na medida em que um irmão nosso, que talvez seja um irmão menor, ainda no ponto de vista de ser um pouco mais novo, talvez não tenha aprendido ainda certas nuances do convívio social, precise de ser recebido e ser atendido com um cuidado diferenciado. O que, só um pequeno parênteses aqui, o que não quer dizer que a gente não deva tomar certos cuidados em relação a isso. E extrapolando bem esse conceito, se a gente considerar que um animal selvagem, por exemplo, também é filho de Deus, não é pelo fato dele ser um irmão menor e um filho de Deus que você vai se colocar à frente de um animal selvagem e querer tratá-lo como se fosse um igual. O bom senso pede que você faça certas considerações, não se aproxime dele, guarde uma certa distância. A mesma questão em relação aos nossos irmãos. Dado que você reconhece que um irmão ainda é ignorante em certos aspectos, é preciso que ele seja tratado como não conhecendo certos aspectos, que você se reserve de determinadas precauções sem desejar o mal a ele, porque aí estamos em outro parâmetro, em outra ligação, considerando que ele ainda não tem consciência do que faz e por causa disso deve e recebe um tratamento diferenciado na própria sociedade, para que ele também não prejudique a sociedade. Então, alguém que se compraz no mal e que prejudica as outras pessoas deve ser retirado e educado fora da sociedade, para que mais tarde ele possa ser reintegrado na sociedade novamente, para poder se readaptar e continuar essa conduta.
E ainda assim, temos um caminho absurdo pela frente, até em saber como é que nós tratamos esses irmãos que ainda tendem, ou porque estão numa escala evolutiva ainda anterior à nossa, que vem caminhando num processo de evolução e ainda não tem consciência disso, ou porque ainda insistem, persistem em praticar o mal no sentido de achar que ainda estão conseguindo algum benefício em relação ao mal que estão praticando. Que, fatalmente, isso é dado como certo, a própria lei da evolução garante isso, um dia terão consciência do mal praticado e terão, por participar e por praticar diferente, e recompor, reconstruir aquilo que, porventura, eles tenham prejudicado ou tenham destruído. Bom, é isso por hoje. Então, voltamos na próxima semana com mais um tópico então, do Livro dos Espíritos.